E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso EduCast. Com muito prazer, nós começamos aqui mais um momento com vocês. Sejam todos bem-vindos. E olha quem está aqui conosco, o Dr. Marcelo Dalpino. Muito obrigada por atender mais um convite. Hoje a gente tem um tema muito atual, como todos os temas que a gente apresenta aqui, mas a gente tem um momento muito gostoso que a gente quer falar com vocês. Vocês já escutaram sobre educação midiática? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu gostaria que você se apresentasse novamente. Tem muita gente chegando aqui de novo, pessoas novas que ainda não te conheceram e a oportunidade está com você. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez, Cris, e a todos aqui. Estive aqui o ano passado, né? A gente falou sobre os desafios da educação bilíngue, aprendizagem de inglês, e tem uma certa relação com a educação mediática. Então, eu sou o Marcelo, eu sou doutor em letras, né, em linguagens, e também diretor nacional da Macmillan Education, que é a parceira também da Blue. E essa ideia aqui, Cris, é a gente bater esse papo sobre um tema que a gente vem escutando, né? Educação mediática, aprendizagem digital, as escolas esse ano, né, banindo os celulares e os motivadores disso. Então, o que a gente pode aprender e refletir sobre isso? E ainda colocar a inteligência artificial, como que a gente coloca isso? É um ajudante, é um apoio, é um suporte, é um vilão? Meu Deus, isso chega para perturbar um pouco, né? Porque a gente... em muitos casos, as pessoas elas não querem estudar, elas não querem ler, e aí chegou a inteligência artificial para bloquear ainda mais. Exato. Como que a gente vai encaixar isso na educação? Como que isso vai funcionar para nós, né? Ótimo. Acho que eu queria então começar, Cris, pegando esse conceito de educação mediática, né? Quando a gente pensa em educação mediática, a gente pensa em um momento que a escola, os professores, até mesmo as famílias, elas possam discutir com seus filhos, com seus alunos, as consequências de usos de recursos digitais, que inclui, por exemplo, as redes sociais. Então, educar, né, criticamente envolve você ter essas conversas e diálogos com seus alunos ou com seus filhos sobre quais são as consequências quando você decide postar algo, quando você decide buscar algo na internet, uma pesquisa, ou buscar a IA como uma ferramenta de pesquisa, né? Então, tudo que eu faço como sujeito do meu meio tem uma consequência. Então, a educação mediática ela vem para pensar a relação de sujeito, digital e a sociedade. O que vai além da simples, entre muitas aspas, de alfabetização digital. Porque alfabetização digital seria você ensinar adolescentes, crianças, a usar recursos digitais. E, sinceramente, eu acho que adolescente hoje usa melhor que a gente, já. Isso aí já passou há muito tempo. Exato. Então, acho que a educação mediática, ela tem esse elemento, tá? Inclusive na nossa base nacional comum curricular, que é você educar criticamente o uso consciente de mídias e, inclusive, de recursos que a gente já utiliza hoje no dia a dia. A gente não tem mais, inclusive nas escolas, não tem mais aquela aula de informática para aprender a mexer no Word, no Excel, em várias outras ferramentas que a gente não faz ideia e os adolescentes parece que eles já sabem isso naturalmente. E esse é um ótimo ponto, Cris, porque eu vim aqui, né, pra cá pensando nisso, né, nessa história da educação, né, digital que a gente já foi colocado, né, ou tecnologias. Então, eu lembro que na minha época ainda era discutido você fazer curso de datilografia, né? Então, você era analisado pelo empregador, né, a sua habilidade de digitar sem olhar para o teclado. Isso, pessoas faziam cursos. Depois, mais para frente, anos 2000, começaram a ter as escolas que ensinavam isso, as escolas de informática. Eu fiz. Então, você aprendia a formatar texto no Word, a fazer as células de Excel, a criar slides. Isso já era uma tendência. Até mexer naqueles negócios que faz edição de logo. Como é que é o nome? Que a gente usava muito? Não, Photoshop. Usar em Photoshop. Também era uma questão. E depois, com as novas mídias, né? Então, aí você vai ter, nos anos 2005, né, o YouTube começa a ser um recurso, né? Os jovens começaram a aprender fazendo. Então, eles aprenderam, muitos que estão aqui hoje, aprenderam fazendo as coisas. O YouTube virou professor, né? E exatamente, daí a escola, ela meio que parou de se questionar. Tá bom, se o meu estudante, ou se o meu filho, você como, né, pai ou mãe, está usando, qual é o meu papel?
Aí que entra a educação mediática. É eu mediar as consequências e o uso crítico de qualquer ferramenta digital. E aqui, com muita ênfase, obviamente, nas consequências das redes sociais, que é um fato que todo sujeito, né, está, de alguma forma, usando ou sendo utilizado ou sendo usado pelas redes sociais. Sim, você acha que através disso desestimula ou estimula para que a criança ou adolescente queira aprender? Tem dois pontos ali, né? Eu tenho dois pontos. Eu acho que eles são muito curiosos e eles querem mexer, mas ao mesmo tempo as redes sociais têm tomado dos adolescentes essa questão de pesquisa, de ir atrás, porque é tudo muito aqui na palma da mão, né? Bom, perguntas sempre boas, né? Você faz sempre perguntas que me provocam, Cris. Mas assim. Escutar você como doutor. Mas assim, Eu e acho pegando que mais. é muito complicado a gente trazer isso hoje para uma discussão, porque todos nós estamos hoje nas redes sociais. E o quanto de tempo a gente leva para estudar, quanto de tempo a gente leva para esquecer e passar o tempo ali mesmo, que a gente passa o tempo ali, né? Exato, na tela, navegando e tudo mais. Eu acho que esse é o papel da educação midiática, agora puxando mais para a nossa área de línguas, né, de linguagens. Isso é uma linguagem. Então, as redes, por exemplo, elas exigem que os usuários desenvolvam linguagens, né, ou o que a gente chama em discurso de ethos, né, essa forma de se representar naquele meio. Acontece que as pessoas fazem isso, principalmente os adolescentes, sem entender que eles estão sendo levados por diversos algoritmos e sem criticamente entender o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim, ou que é muito comum às vezes, você entra na rede social, você começa a fazer uma coisa, você vê outra, você vê outra, você vê outra, de repente você ficou 1h30 e a retenção de conhecimento é mínima, né? E teve até uma reportagem recente, né, de uma pesquisadora do MIT, pegando um pouco sobre IA, e já vou voltar para sua pergunta, que ela fez 3 grupos de controle. Um grupo de adolescentes desenvolvendo textos com o uso de ferramentas de IA. O segundo, que eles tinham o mesmo tema, só que eles iriam usar alguns recursos midiáticos, né, pesquisas também online. E o terceiro, que somente usariam ele como sujeito pensante. A conclusão é um pouco óbvia, mas é legal a gente dizer que o grupo 1 que usou a IA, ele teve sinapses baixíssimas, quase que sem nenhuma recordação do que ele fez. O grupo 2 já tinha algum desenvolvimento de sinapses, de memória do que ele buscou. E o grupo 3 onde tinha mais níveis de sinapses, ou seja, de aprendizagem acontecendo. Isso é importante trazer para a rede social, porque quando a gente abre essa discussão na sala de aula, você pode se engajar, falar assim, eu não estou querendo que você não use as redes, mas eu quero que você use de forma crítica, que você entenda quais são as consequências para a sua aprendizagem e para o seu conhecimento. Tem uma pesquisa recente, Cris, na área também de linguagens, que hoje um jovem, provavelmente do primeiro ano, primeira série do ensino médio, quando ele vai pesquisar ou se preparar para o Enem, por exemplo, ele busca no TikTok. E tudo bem buscar no TikTok, mas ele tem que entender que para ele buscar no TikTok, ele tem que fazer um filtro de quem que é aquele sujeito que está me dando uma dica sobre aprendizagem ou preparação para o Enem. O que ele traz de conteúdo e qual que é a referência que aquele sujeito que postou aquele vídeo micro no TikTok me trouxe. Então é despertar essa curiosidade, não é só pegar, o fulano falou isso no TikTok, portanto está correto. Nem tudo que está lá está correto. Então é buscar e o tempo de ensinar a absorção é criança. mínima, né? Igual você está falando. E você pode buscar, tá bom, você viu o vídeo do TikTok? Agora vamos buscar referência, vamos atrás da informação, vamos além disso, né? Vamos utilizar educação mediática, outros meios e outras mídias. E aí é por isso que ela é tão necessária, né? Porque eu nem tenho TikTok, pra você ter uma ideia. Mas eu percebo que ele tem vídeos muito curtos, então você tem que ficar procurando vários assuntos ali para ter vários comentários. Eu não sei se seria nesse caso. E aí é diferente de uma pesquisa que você tem para fazer em vídeos longos do YouTube, por exemplo, livros. Mas aí, voltando para a educação midiática, essa seria uma ferramenta? Você acha que seria uma ferramenta importante de pesquisa, de realmente, vou estudar para o Enem nesse formato? Boa. Eu acho que quando a gente pensa em educação midiática e o papel da escola, ou até mesmo o papel das famílias, né?
a gente tem um fato que, hoje, alunos que estão no ensino médio, em média, 70% deles já estão ou nas redes sociais, entre elas o TikTok, que é muito comum entre eles, e já estão também usando a IA como base de pesquisa e estudo. Isso é um fato, isso é um dado. Uhum. Desses alunos que já estão nas redes e estão estudando com o apoio da IA e das redes, eles reportam que deste número, apenas 20% tem alguma instrução de como usar vindo de um professor. Ah, sim. Então ele já está usando, Cris. Então, é o Entendi. melhor recurso? Talvez não seja, e acho que realmente não é. Mas a educação midiática, ela traz essa reflexão para a escola. Tá bom, você estudante, tá pesquisando algo no TikTok ou tá usando a IA para isso. Vamos discutir as consequências disso? Então, a discussão é a educação. É a ação de pensar criticamente sobre a ferramenta que você está utilizando para aprender. Inclusive, no nosso caso, aprender língua também. Eu posso aprender algo na rede social, ou eu posso aprender coisas na IA. Mas quais são as consequências de eu só fazer isso? De eu só ficar num único meio? Porque midiáticos são meios de comunicação. E eu tenho visto uma tendência de a gente ser uma geração de um único meio. Isso. Então eu não estou mais lendo notícias, isso que eu tô falando. Eu não estou mais pesquisando. As pessoas não vão atrás de pesquisas, né? Físicas. Exato. E tá tudo bem também, mas assim, é o que eu tenho que entender que eu posso pesquisar, mesmo no digital, diversas fontes, que não só a rede social. Eu posso pesquisar uma matéria, eu posso pesquisar um artigo digital, mas eu tenho que navegar em diversas mídias para compor um conhecimento que eu quero compartilhar ou que eu quero absorver. Tem gente que fala pra mim que tá treinando inglês conversando com a IA. Coloca lá no chat e começa a conversar e ele não vai corrigir, mas ele, eu entendi o que você quis dizer. E aí ele começa a conversar e vai treinando em inglês e ele, pessoal que tá usando pra ser psicólogo também, então tem um caminho aí que as pessoas estão seguindo, mas com a educação midiática talvez não seja o melhor recurso utilizar nesse formato, né? Isso tem a ver com um artigo que eu acabei de terminar, Cris, sobre o uso de IA para aprendizagem de línguas, inclusive. O que a gente percebe é que tem sim uma função enquanto um meio para que você memorize, para que você pratique a estrutura daquela língua. Então tem uma relação, a gente usa isso muito na linguística de ensino, que é você ter uma aprendizagem baseada na repetição e que é uma aprendizagem audiolingual, que quando você repete muita coisa. E aí ela pode ser um apoio para isso. Acontece que aprender um idioma e ser fluente nesse idioma envolve nuances que são extra estrutura. Então eu estou falando com você agora. A forma que você me olha, a forma que você concorda, regula o que eu vou falar. A IA não tem essa intenção. Ela não percebe essas nuances sociais, porque ela não é um humano. Né? Então, se eu só aprender língua ou aprender algo via IA, eu vou estar entendendo que o meu papel como sujeito é armazenar conteúdo sem entender as consequências disso para o outro. E eu vivo em sociedade. Então, eu posso utilizar a IA como uma ferramenta. Tem uma frase que eu falo muito, e nesse artigo eu repito ela, não é minha, mas eu coloco ela no artigo, que é: eu tenho que entender a IA ou qualquer outra meio como um objeto, não um sujeito. A IA não é sujeito, a IA é um objeto de aprendizagem, mas o sujeito sou eu. E a gente está, por vezes, confundindo esse papel da IA. Eu estou achando que a IA tem sentimento e pode me ensinar nuances subjetivas da língua, ou, no caso da terapia, que isso não é possível. Você até comentou isso, né, aqui dentro desse contexto. A educação em IA ou IA na educação? Que tem tudo a ver com a educação midiática. Então, a gente começa a discutir da BNCC de 2018, a importância da escola discutir criticamente o uso de mídias para aprendizagem e ter essa conscientização. Até, por exemplo, como que eu percebo que um fato que eu li na rede social ou que chegou no meu WhatsApp, no grupo de WhatsApp, é verdadeiro ou não? Isso é educação midiática, né? Eu entender a composição daquele texto, daquela imagem. E aí ela só acentuou essa discussão. Porque hoje você pode ser interpelado, você pode ter uma matéria chegando até você que é completamente produzida por IA e você acha que é verdade.
mas aquilo foi produzido para, né, um efeito, Sim. né, de sentido pela IA. E daí a educação em IA e a educação para IA é você. Tudo bem você aprender com recursos de IA, né? Então, vai ter cursos de língua com o uso da IA, ou cursos de escrita para redação com o uso de IA. O professor pode corrigir textos com o uso de IA. Ok. Mas a educação em tempos da IA é você discutir as consequências do uso exclusivo disso. As consequências da sociedade. Eu acho que uma das belezas nossas, né, minha, sua, de quem está aqui, é que nós temos uma memória que alguns pesquisadores da área de linguagem chamam de memória discursiva. Então, por exemplo, quando eu digo algo a você, você conscientemente ou inconscientemente lembra disso porque alguém já lhe disse isso ou porque eu lhe disse isso e você acredita em mim. Então, você está criando uma construção de quem disse o quê, quando. Sim. Isso é memória discursiva. Todo discurso tem contexto, sujeito e história por trás. Quando eu pego a IA ou qualquer outra ferramenta digital, eu tenho memória metálica, que é basicamente um armazenamento de informação, sem história, sem contexto. E isso pode trazer uma geração mais acrítica, mais apática, mais ansiosa, né? Sim. Porque é tudo muito assim, eu vou armazenar aquilo, aprendi, esqueci, tudo bem. Imediato demais, né? Muito imediato. Imediato demais. Então, quanto mais estímulo a gente entrega nesse sentido, eu acho que as pessoas elas perdem a independência, a questão da autonomia. Independência não, autonomia. Dela ir atrás das coisas por conhecimento, né? São pouco o grupo de pessoas que buscam por conhecimento. Elas geralmente entregam por momento. Eu preciso entregar algo nesse tema, entrega. Mas eu não consegui compreender, eu não consegui absorver, eu não consegui ter um conhecimento. E aí, nesse sentido, eu acho que a IA veio como vilão. Uma opinião, pode não ser uma opinião tão inteligente assim, mas nesse sentido eu acho que foi um vilão. Porque a gente está tão conectada assim, deixa eu pesquisar aqui para ver qual a sugestão. E eu não parei para pensar, porque eu tenho essa capacidade de parar para pensar em como eu posso pesquisar, como eu posso escrever esse texto, como que eu posso ter essa ideia, né, nesse sentido de pesquisa, de estudo, de educação midiática. E eu acho que você falou uma coisa, você acabou de falar, né, a sua opinião, né, mas é uma opinião que muitos cientistas já apoiam, né. Não necessariamente talvez seja algo como um vilão, mas é algo que pode, o excesso de uso sem conscientização, daí eu repito, a educação midiática é discutir o impacto do uso criticamente, conscientemente. Quando eu faço isso, que você acabou de falar, sem essa conscientização, você leva o sujeito para alienação. É como se eu dependesse totalmente... Essa palavra que eu queria... Eu tava evitando falar, mas a gente fica, você né, quer um exemplo, Cris, um estado. exemplo básico, né, que eu vou trazer uma outra mídia, né, que a gente usa, eu uso, e tem dia que eu falo, Marcelo, por que você tá usando isso dessa forma? Eu faço um percurso do meu trabalho para a editora Macmillan para minha casa. É um percurso de 15 minutos. E eu já decorei esse percurso. Sim. Porque eu tenho memória discursiva, lembra disso? Sim. E por vezes eu entro no carro, jogo no Waze. Por quê? Se você já sabe pra onde mas tá aí o indo. Marcelo vai te explicar. Porque ele pode me sugerir um caminho mais rápido. Eu tô com pressa, assim? Eu não posso Já esperar. nem- 2 minutos vai salvar a minha vida? Então essa hiperdependência, ela pode causar uma certa alienação. Lógico que é um exemplo muito específico, pequeno. Mas tem muitas pessoas que fazem isso. Mas tem muitas pessoas que, por exemplo, Cris, hoje em dia, quando começam a produzir um texto, um e-mail, eu vou te mandar um e-mail. Eu peço para a IA fazer isso. Será que precisaria da IA para escrever um e-mail para a Cris? Eu tenho conhecimento e bagagem discursiva, repertório da língua para fazer isso. Sim. Será que este é o uso da IA? Sim. Será que isso me torna mais produtivo ou mais alienado? É verdade. Porque as pessoas querem até economizar tempo, né? Vou fazer aqui rápido, ela já faz pra mim aquilo que eu ia precisar fazer, e aí eu vou fazendo outras coisas enquanto esse texto aqui já tá pronto, né? Eu sempre paro pra pensar, inclusive, nisso, quando eu vou escrever um e-mail. Eu posso colocar inteligência pra fazer pra mim, ou eu vou escrever. E às vezes eu até paro pra falar,
eu quero um texto que fale sobre. E aí eu começo a escrever. Então, tudo bem. Só que perceba que isso, e de novo, volto na educação midiática. Perceba que nós, né, você e eu, somos de uma geração que não tinha IA. Então você, quando vai fazer um prompt para IA, você tem repertório e Eu já sei bagagem, o que eu quero porque escrever. você por muitos anos escreveu e-mails Isso. sem a IA, porque nem existia. Isso. Então você tem uma qualidade de prompt, né, que é o input que você dá para a Sim, máquina, qualitativo. Essa geração de agora, que não teve a nossa história, se a gente não ensinar e educar em tempos de IA, ele não vai ter esse repertório. Ele vai depender ou vai hiperdepender da máquina para tarefas simples, tarefas humanas simples. Sim. Né? Sim. E aqui eu não estou falando que não vamos banir a IA. Não, vamos discutir o uso. O uso adequado. Exato. Vai ter hora que vai ser bom usar IA. Isso. Então, sei lá, eu quero comparar. Eu fiz uma análise de 2 textos. Eu tenho uma ideia que esse texto dialoga com esse texto neste nível. Deixa eu ver se a IA me dá algum input de dados, né, que ela possa reforçar a minha ideia. Eu usei para um reforço de pesquisa, tudo bem, mas o texto ainda é meu. Eu estou co-construindo com a IA. Isso. A IA como objeto e não como sujeito. Isso, exatamente. Que aí são as minhas ideias. Ela ajudou a me construir aquilo que é meu, Isso, né, na isso, verdade. isso. Mas o que a gente tem hoje é o oposto. É exatamente isso que você falou. A gente parou para aprender e hoje a gente usa o que tem de bagagem, né? Exato, de bagagem. Exato. E fala um pouquinho mais sobre o seu artigo, eu quero escutar. Então, meu artigo... Tô doida pra ler já. O meu artigo, eu posso te mandar, ele foi publicado agora. O meu artigo, ele fez um estudo de discursos de alguns governos brasileiros que começaram a aplicar a IA para ensino de línguas. E daí eu fui investigar o que esses governos entendem sobre, o que é aprender língua na escola, e 2, como a IA pode ajudar. Um dos meus achados foi que os discursos desses governos revelam uma crença muito forte que aprender língua é decorar a estrutura. Se isso fosse verdade, a IA faria isso muito bem, porque a IA vai conseguir te dar vários tipos de prática muito controlada para que você repita algumas frases e consiga aprender aquela estrutura. Mas aprender idiomas, aprender língua na escola regular, hoje em dia, deve ir além da estrutura. Sim. Tem que aprender, nós falamos naquele outro podcast, você pode voltar lá e rever. Inclui você aprender a cultura daquela língua, daquele sujeito que você está conversando. E isto a IA não dá conta. Então, a minha indicação foi que existe um discurso de que a IA vai ser a solução para alguns caminhos de ensino de línguas, só que essa solução está pautada numa imagem e visão de língua completamente estrutural, não considerando a aprendizagem de língua num aspecto cultural e subjetivo. Por isso que a IA deveria ser usada como apoio e deveria ter ser pensado nesses discursos um reforço de como eu estou preparando o docente de línguas para dar uma aula que envolva mais cultura e mais conteúdos em inglês para aqueles estudantes. Legal, muito legal. Você já publicou? Já publiquei, foi na semana passada. Eu estou esperando o aceite da universidade, mas assim, eu espero que vai ser aceito esse artigo, né? E foi uma curiosidade, porque eu acho que, de novo, volta nessa discussão, né? A IA é uma aliada ou ela é uma vilã, né? Eu acho que não é uma questão simples, aliada ou vilã. Ela é um apoio. Só que eu tenho que entender que é um apoio que vai até um certo ponto, né? Porque... Como que eu vou usar esse apoio é o diferente, né? Porque, gente, a arte de educar, a arte de aprender, ela é tão mais complexa, né? E talvez eu nem esteja nesse mundo para ver a máquina superando esses desafios da complexidade de ser humano. Hoje, nesses tempos atuais, é muito complexo ser humano e aprender como ser humano. E a IA não pode tomar um lugar deste convívio social. Porque a gente não pode deixar uma máquina levar a beleza dessa interação, dessa aprendizagem, da curiosidade. Do que é palpável, na verdade, Exato. né? Inclusive, eu não gosto nem de ler livros digitais. Eu acho que a gente precisa desse momento ainda, nesse mundo de educação midiática, de IA, de tantas coisas. Eu prefiro comprar livro para os meus filhos
Eu prefiro pegar e estudar uma apostila impressa, um livro físico, trazer isso para aqui, para minha mão, do que ter que ficar dependendo desse momento aí. Mas é uma coisa que eu aprendi a Sim. ser assim. Sim. A geração de hoje, ela tá aprendendo um outro formato. E talvez daqui para frente vai ser sempre assim. O pessoal compra muito aquele... como é que é o livro? Kindle. O Kindle. O e-books, né? Isso. Sabe que tem uma pesquisa do ano passado também, eu participei como comitê, é da Abre Livros, que é a Associação Brasileira de Livros, eu sou parte da diretoria da Abre Livros, e a pesquisa foi em torno dos efeitos da leitura em meios digitais. Digital. E isso foi muito divulgado na Finlândia. A Finlândia, ela foi pioneira em digitalizar a educação e também foi pioneira em voltar para o físico. Mas um dos achados dessa pesquisa foi que realmente um sujeito que lê na tela versus o que lê no papel tem uma absorção de conhecimento menor. Mas não é por conta da tela. É porque quando você está lendo na tela, você está, por vezes, sendo incomodado por Com as notificações. notificações. E você, então, para de ler e vai ver a notificação. Depois você vai ver outra coisa. Então, essa interrupção causa essa queda na retenção de conhecimento. Quando você está lendo um livro, geralmente, você está com o livro e tem todo um ato de você estar livrando a página. Se o celular toca, você está ali com o livro na mão. Sim. Então, isso ajuda. Daí você falou, né, da geração nova que lê, está mais acostumada, habituada a ler no digital. Kindle. Uma dica que eu dou aos pais, aqui vai muito aos pais, é tudo bem o seu filho ler. Acho que daí eu até coloquei esse termo para você, Cris, que é a tela com intenção. Sim. Você pode ter o seu filho, ou seu aluno de Fundamental 1 ou 2, né, nos finais, anos iniciais, lendo na tela. É o que você faz com essa leitura após. Então, eu li um livro no Kindle, ou li um livro com o meu filho na tela, eu tenho uma discussão sobre a história depois. Eu tenho esse ser humano depois de discutir aquilo. Conectar, né? Aquele Isso momento. é a parte rica. Uhum, Né? sim. Isso é a parte rica. Né? Porque eu também vou confessar para você, Cris, eu sempre gostei de ler, mas eu tinha momentos na escola que eu tinha que ler alguns livros, né? E eu arrastava a leitura, ainda tinha a prova do livro. Isso não é a solução. Não. Né? A beleza do ato da leitura, da É a aprendizagem, é a discussão. discussão. E as famílias Você podem não mediar faz. isso. Então, assim, que bom que você faz com seus filhos isso, que é comprar o livro físico, mas mesmo se fosse o digital, a Do beleza que você está... leu? O Exato. que você mais O que gostou? você aprendeu? Isso. Qual a relação disso com o que a gente faz aqui em casa, com o que você faz Isso. com seus amigos na Isso. escola? Exatamente isso, né? É o momento do físico, mesmo que seja digital. Exato. O contato. É porque até isso também se perde, né? As pessoas dialogar sobre o que elas estão lendo, fazendo, estudando. Exato. O que está acontecendo. E, de novo, a educação mediática, ela lança essa luz para esse dialogar. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje em dia, a geração mais nova, você que está nas escolas, né, que você pode até falar melhor do que eu isso, elas têm uma tolerância menor a discutir e debater. Por quê? A nossa cultura da rede social e a geração que está nas redes é assim. Vi você falando uma coisa, eu não gostei. Bloqueia. Mando um discurso de ódio, mando uma frase de ódio e acabou. Isso. E daí eu quero transpor isto para a vida real. E a vida real envolve conflito, diálogo, escuta ativa. E isso deve ser praticado na escola. Respeito. A diversidade de opiniões, por exemplo. E tá tudo bem. Isso, exatamente. Que também é uma coisa que eu acho que a IA roubou um pouco da gente. É porque eu posso falar tudo o que eu quero ali e ela vai escrever, tudo bem. Eu posso não concordar, posso concordar, não sou um humano para concordar. E aí a gente, ótimo, aceitou o que eu tinha para falar. E aí a gente perdeu essa relação aqui, né? Você pode concordar com algo que eu falo, pode discordar do que eu falo, e eu continuar falando, eu te admiro, porque eu acredito em coisas que você estudou, que você me traz, que o conhecimento que você me traz com a sua conversa, e discutindo opiniões, né? Eu acho que a gente perdeu isso nas escolas. A educação midiática traz um pouco essa reflexão da gente, vamos lá tratar sobre isso, mesmo que a gente estude um pouquinho no digital, mas o humano eu acho que está se perdendo. E, inclusive, você falando isso me deu até uma ideia, né, para você que é professor, tá assistindo a gente,
para uma atividade sobre educação midiática com o IA, que é exatamente essa. Você colocar uma opinião que você acredita que um colega seu iria discordar, coloca essa mesma opinião na IA. O modo dela discordar concordando não é um modo humano. Porque acho que nós temos que aprender A também a discutir, discutir. sem brigar. Exato. Discutir Assim, opiniões. isso trabalha É. realmente eu, que tenho uma ideia, resgatar as referências para colocar à mesa e ter um debate com profundidade, com qualidade. E isso realmente é um ato humano, né? E aí ela vai simplesmente fazer uma forma de te deixar melhor, né? De falar assim, bom, nunca pensamos nesse ponto, mas aqui está ideias que você pode refletir sobre. Mas não tem a se discutir, a se debater, né? É. Isso é muito importante. E aí a gente chega num ponto, não é nem vilão e nem o melhor amigo. Não é, Cris. Não é sobre isso. Não. É como eu trago. Como você vai conseguir usar. E como eu trago a discussão para a sala de aula, você percebe? Isso, sim. Porque daí eu volto no meu ponto, né? As escolas brasileiras proíbem o celular na sala de aula. Concordo, porque tem uma questão de concentração e tempo de concentração dos estudantes num momento de aprendizagem. Só que eu proibir o celular não quer dizer que eu deva proibir o discurso sobre o celular. Eu tenho que trazer à tona a discussão das consequências do uso do celular em excesso. Eu tenho que discutir com dados com meus alunos. Eu tenho que convidar. Exato. E eu sinto, por vezes, que a escola está indo para um movimento de não falar sobre isso. Não, eu tenho que falar. Vamos discutir sobre isso, né? Por que eu ficar horas a fio nas redes ou em jogos digitais, ou com a IA, me traz consequências psicológicas de aprendizagem e também de questões sociais, que isso lá na frente vai acarretar num sujeito mais apático, menos sábio, menos com menos compreensão de fenômenos da natureza. Sim. Que é tudo natural para a gente ter o quê? Inovação e desenvolvimento humano. Exatamente. E aí a gente não tem... Não está discutindo isso, Cris. Deveria estar discutindo isso na escola. Eu acho que tudo bem, vamos não ter o celular, mas vamos trazer os discursos das redes para a sala de aula. Vamos ver as consequências disso. Isso, ninguém parou para conversar sobre isso. A gente só bloqueia, não usa, muda de coisa, faz outra atividade. Que tem a ver com a educação midiática, que está na BNCC, por exemplo, né? Quando um estudante do ensino médio decide postar uma selfie nos stories do Instagram, ele, né, tava lá se preparando para sair para uma festa, postou uma selfie, fez a selfie e postou. Eu posso ter cyberbullying, com os comentários que alguns vão fazer com relação àquela foto. Eu posso questionar o que me motivou a postar aquela foto. Sim. Será que é um ato de querer ser querido? Por que é tão importante ser querido? Sim. E como que a gente era querido ou buscava ser querido em tempos pré-Instagram? Isso é um debate de educação mediática. Sim. É aí que reside a beleza da educação mediática. É discutir as consequências do que eu faço e por que eu faço. E se eu faço porque eu quero ser querido, você está consciente disso? E daí, se eu faço com muita frequência, tem algo no seu entorno que você pode externar com palavras que você não está externando hoje? E acaba discutindo um pouco o emocional também. Um pouco não, totalmente, né? A gente vai discutir muito o emocional, que vive-se hoje muito da opinião do próximo, né? Exato. É importante a gente trazer isso, porque hoje a gente realmente não tem. A gente não tem onde nas escolas vamos discutir sobre o emocional. Muitas escolas trabalham socioemocional, né? Tem material e tudo mais, mas parece que foca ali no divertidamente, né? As minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas raivas e o que mais? O que mais que a gente pode trabalhar além disso, né? O que mais que a gente tem feito ultimamente sobre esse mundo digital que prejudica, ou o que pode nos fazer crescer, como pode nos fazer crescer, né? Eu ainda não tinha parado para ler e estudar sobre educação midiática. Eu vi quando você me jogou esse tema, eu achei assim, nossa, eu acho que é uma coisa muito atual que a gente precisa, porque a gente não tem. Hoje a gente não vê ninguém falando, poucas pessoas falam sobre isso. E muitas pessoas falam, eu pesquisei no chat. Não, eu fui olhar uma conversa e fui conversar com o chat. O chat é meu psicólogo agora.
Eu tô conversando com o chat. E a gente não tem isso, né? E são pessoas novas, E pegando esse tema, né, seu das consequências, né, psicológicas, né, e obviamente, né, um adolescente que está hiperexposto, né, às redes, porque isso é dado a ele, tem consequências realmente em relação à imagem, né, então você vê a dificuldade do adolescente se olhar no espelho sem o filtro. Eu não consigo não me olhar no espelho porque não tenho filtro, né? Então, a discussão na sala de aula. Triste, né? Por que, gente? Discutir com os adolescentes do 8º, 9º, ensino médio. Por que existem filtros de foto em Instagram? Vamos discutir isso? Vamos discutir as consequências disso para o nosso dia a dia? Trazer esse debate é rico, por quê? Na rede, esse debate não é colocado. Ele é simplesmente objetificado. O aluno lá na rede, ele é um objeto. Então ele é consumido pelo Instagram. Sim. Ele não está consumindo o Instagram. Sim. Ele é consumido pelo Instagram. Ou pelo TikTok, ou o que quer que ele use, né, de rede social. E esse debate traz, né, para o Centro de Educação Midiática, porque quando eu faço isso, eu estou me expondo. Quando eu me exponho, eu levo a consequências. Quando eu tenho consequências, eu tenho impactos emocionais e sociais. Isso me leva a consequências para a vida, inclusive para a aprendizagem de outros conhecimentos. Né? Um adolescente que é menos, que tem uma autoestima mais abalada, vai ter dificuldade na aprendizagem de outras disciplinas na escola. É verdade. Porque ele vai ficar cada vez mais resistente, até mesmo dar opinião. É verdade. E você falou... Tirar dúvidas. Exato. É impossível tirar E você falou uma coisa que eu fiquei pensando agora quando você falava, Cris. Que assim, a gente... Né, por que a gente busca, né, ser querido? Né? Eu acho que isso é um ato humano. O humano busca ser querido. A gente quer ser bem visto pelo meio que a gente gosta. E isso tá tudo bem. Mas nas redes, você busca ser querido por uma pessoa que você nunca nem viu, né? É verdade. Você nunca nem viu a pessoa e você quer uma aprovação de quê? E você tá lá postando, eu compro esse vestido ou não compro? E daí você abre as caixinhas põe uma de votação. Olha que... E isso, para mim, para quem dá aula de linguagens, de biologia, de matemática, pode ser um instrumento de discussão. Uhum. Você quer ensinar estatística? Discute as caixinhas de Instagram, estatística, verdade. E depois no pano de fundo discute os impactos sociais daquelas caixinhas. Verdade. Olha a riqueza que nós temos para a educação midiática na sala de aula. Muito legal. Muito legal. Isso vai engajar o estudante, porque ele quer discutir isso. Porque ele está legal. vivendo isso no dia a dia. Vocês já anotem isso daí, São ó. ideias. Tá assistindo e tá anotando, porque eu achei fantástico. Fantástico. São ideias. Muito legal. Bom, é um prazer sempre ter você aqui com a gente. Eu acho que a gente não tinha discutido assim um tema tão atual, porque faz parte da nossa rotina, né? De vida, não só de escola, não só de estudante, mas de vida. E é um impacto muito grande. É algo que a gente tem que parar para analisar. São dicas de sala de aula que você, professor, pode utilizar. São dicas que você, aluno, pode também pesquisar. Estudar faz parte da rotina do estudante. Exato. E sempre da melhor forma possível para que você tenha o conhecimento, que é uma coisa que ninguém te tira. E é um prazer ter você aqui conosco. Volte mais vezes. Sim. Você sempre traz assuntos assim muito atuais que se deixar a gente fica, né? A gente bate-papo que fica final de semana fora. A gente vai embora conversando, ninguém nem vê. Sim. Mas são temas que trazem esse prazer na discussão, né? E é muito bom pra gente poder ter isso conosco aqui nas nossas escolas, aí onde você está, na sua escola, nos seus projetos acadêmicos. São ferramentas que a gente pode utilizar com consciência. Nem é vilão, nem é melhor amigo, mas algo que te impulsiona, né? E é isso. Obrigado pelo convite, Cris. Espero que vocês tenham aproveitado e também refletido conosco sobre os impactos da educação midiática e a importância dela nos tempos atuais. É isso daí. Muito obrigada, Marcelo. Sempre muito obrigada a você que esteve aqui conosco até o final. Volte, assista os outros episódios. São episódios que trazem conhecimento. Vamos discutir ainda muitos temas aqui atuais e eu espero que você goste de todos eles. Fiquem com Deus e um abraço.